Olá, por aqui Joel. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a ira de Deus e o amor de Deus. Sabe, por muitas vezes a gente ouve de pessoas que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, porque parece que o Deus do Antigo Testamento era irado e o Deus do Novo Testamento ele é tão amoroso. Mas na verdade não, é o mesmo Deus. E na verdade, como diz ouvi de um pastor certa vez, Deus não fez terapia e agora no Novo Testamento ele chegou manso e calmo. Deus é Deus. A própria palavra diz que Deus é ontem, hoje e sempre o mesmo. Então Deus é o mesmo. E ele vai se revelar na Bíblia de várias maneiras. E ele vai mostrar o seu amor também no Antigo Testamento de muitas maneiras e de muitas formas. Mas nós não vamos olhar tudo isso. Eu quero trazer alguns tópicos, quero trazer algumas falas sobre esse título, a ira e o amor de Deus. A verdade é que Deus ele é justo e ele aplica a sua justiça no Antigo Testamento e ele aplica a sua justiça no Novo Testamento. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque parece que no Antigo Testamento era mais imediato. As coisas já aconteciam, a justiça de Deus já era aplicada, os fatos já eram resolvidos. E hoje parece que tudo ficou relacionado ao amor e de que Deus ama de tal maneira a sua criação e as pessoas que ele vai relevar todas as coisas que o ser humano tem feito, né? E na verdade não é assim. Na verdade o Novo Testamento mostra também que não é assim. Na verdade o livro de Apocalipse mostra que não é assim. E a gente vai olhar algumas coisas então a partir disso. João 3,36 diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele está a ira de Deus. Então, o Novo Testamento vai trazer isso. Sobre ele está a ira de Deus, sobre a pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que não tem Jesus em sua vida. Sobre essa pessoa está a ira. Ora, a ira estava sobre todos nós. A ira estava sobre todos nós. E agora Deus já traz uma resolução, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Essa resolução é que aquele que tem Jesus Cristo, ele está livre da ira de Deus. Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. Salmos 5,5 vai dizer que Deus aborrece, em algumas traduções diz odeia, aquele que permanece em pecado. Hebreus 10,31 diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E Apocalipse 6, do 14 ao 17, ali vai narrar que é impossível se esconder de Deus. Então é impossível o homem aprontar e viver do jeito que quer e naquele dia, conseguir se esconder da presença de Deus. Ninguém consegue se esconder da presença de Deus. A ira de Deus não está direcionada ao pecado, mas ela está direcionada ao pecador. Então, o que acontece quando Deus me salva? Quando Deus te salva? Deus te salva da ira dele. A ira dele que está sobre o ser humano, a obra de salvação na cruz em Jesus Cristo é justamente para nos salvar, nos livrar da ira de Deus. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A ira de Deus, ela é a resposta de Deus contra a injustiça. Em Romanos 6,23 diz que o preço do pecado é a morte, então a morte eterna. Aqui fala de morte eterna. E essa morte eterna é viver eternamente afastado de Deus, longe de tudo aquilo que ele tem como promessa para aqueles que aceitaram a obra redentora de Cristo na cruz. E Hebreus 9,22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E com relação a essa ira, com relação a esse problema que aflige o ser humano, como resolver isso? A Bíblia traz isso, o próprio Deus já mostra isso. A resolução vem do próprio Senhor, a resolução não é humana, nós não conseguimos resolver isso. A resposta é o amor de Deus. Então, o amor de Deus é a resposta para que nós não sejamos consumidos pela ira de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz resolveu o problema do mundo e automaticamente todos estão salvos? Não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com o sacrifício de Jesus na cruz, todo o que nele não crê vai perecer e perder a vida eterna na presença de Deus. E em Romanos 3, 24 e 25, que eu passo a ler, vai um pouco mais além disso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Então, mediante a minha fé e a sua fé na obra de Jesus Cristo na cruz, Deus propicia, Deus manifesta
a sua justiça sobre nós e nós estamos livres da ira. Somos justificados de graça, não podemos pagar, é de graça, nós não podemos pagar por isso, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, redenção, salvação, só em Jesus Cristo. Para pagar o sacrifício na presença de Deus, teria que ser alguém justo e sem defeito, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios 5:21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, aquele que é perfeito, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também em Isaías 53:5 vai estar escrito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Jesus, pelo sacrifício de cruz, somos justificados por fé na presença de Deus e livres da sua ira. Isso tem que ficar claro pra gente. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é aquele que nos traz salvação. Jesus Cristo é aquele que devemos adorar, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus eterno. Que Deus nos ajude, eu e você, a viver com intensidade essa palavra e a buscar o Senhor Jesus com muito mais força, com muito mais vigor, com muita mais energia, com muito mais amor a cada dia, e assim também ser testemunhas dele nesse mundo que, assim como a própria palavra diz, jaz no maligno. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.